Olá pessoas, a aula de hoje será sobre o framework PHP Laravel. Será uma introdução onde demonstrarei um exemplo básico da utilização do framework e falarei um pouco sobre a sua importância. Para esse exemplo que iremos fazer, utilizaremos o Composer, que foi visto na aula da semana passada. No site do Composer, que é um gerenciador de dependências para PHP, você pode fazer o download e utilizá-lo em sua máquina. Para rodar o Laravel, é necessário ter instalado na sua máquina o Composer, o PHP versão 7 ou superior e um banco de dados de sua preferência. Para esse exemplo, nós utilizaremos o banco de dados MySQL. Também utilizaremos o site PySaCloud, para aqueles que não têm como instalar um ambiente para para o desenvolvimento de aplicações web. O PySaCloud fornece para a gente um pequeno servidor no qual conseguimos desenvolver tais aplicações. No Instituto Federal, nós utilizamos por padrão a ferramenta XAMPP, encontrada nesse site. O XAMPP já traz para a gente o banco de dados e o PHP, e ele tem uma versão para Windows, com uma instalação bem simples. Para aqueles que forem utilizar em casa, então utilizem o XAMPP com o Composer. O framework PHP Laravel é considerado o mais utilizado do mundo para o PHP e também é um dos mais fáceis para a criação de aplicações web. Como todo framework, a sua principal função é agilizar o processo de criação de aplicações simples. A página do PHP, que neste caso eu estou usando ela na versão em inglês, mas ela tem a versão em português, basta vocês procurarem no Google, traz para nós a documentação completa para a utilização do framework. Caso tenham alguma dúvida, basta pesquisar na própria documentação, onde nós podemos ver conceitos básicos, conexão com o banco de dados, como trabalhar com o front-end. O PySaCloud, como disse anteriormente, nos traz um servidor simples para realizarmos a criação de uma aplicação web sem a necessidade de ter que instalar todo o ambiente em nossa própria máquina. Ele tem versões pagas e grátis. Estarei utilizando a versão grátis, que tem como limitação o tempo de uso para a utilização. Então, caso forem utilizar o PySaCloud para desenvolver, atentem-se ao tempo que ele deixa disponível o servidor de vocês, para não perder todos os dados que vocês forem fazer. A criação é bem simples. Após fazer um cadastro no site do PySaCloud, vai aparecer essa tela para vocês. Basta clicar em New Server. Ele cria o nome do server para vocês, mas vocês podem colocar o nome de sua preferência. Nessa tela vocês irão escolher o PHP, o Laravel, o banco de dados MySQL, o PHP Admin e o servidor Apache. Nessa configuração, nós poderemos criar nossa aplicação simples utilizando o Laravel. No Instituto Federal, nós utilizamos o PostgreSQL, com a ajuda do ambiente gráfico pgadmin 4. Infelizmente, o PySaCloud não fornece para a gente o pgadmin 4 para a visualização do banco de dados, mas ele fornece o phpMyAdmin, que visualiza o banco de dados MySQL. Por isso, vamos utilizar o MySQL para esse exemplo. Após escolher as opções, basta clicar em New Server. Cada janela que ele abre é a instalação a qual você selecionou na hora da criação do server. O PHP, o Laravel, o servidor Apache e a pasta pública que ele cria automaticamente. Nessa barra lateral, nós podemos abrir, por exemplo, um navegador web dentro do servidor. E aqui ele mostra que o nosso Apache está funcionando, que ele foi instalado corretamente. Essa é a sequência de pastas que o sistema cria automaticamente. Toda a nossa criação com o Laravel será feita dentro desta pasta.
Podemos utilizar um terminal, como se fosse o do Linux, editar arquivos, criar arquivos, e aqui ele dá algumas opções, inclusive a startação, o start do PHP MyAdmin para manipulação do banco de dados. Com isso, nós temos o nosso ambiente criado. Só precisamos agora desenvolver a nossa aplicação teste. Para desenvolver a aplicação teste, nós vamos utilizar o terminal. Basta clicar e ele abre o terminal para nós. Eu fiz um pequeno tutorial passo a passo de como nós vamos criar a nossa primeira aplicação. Esse tutorial será disponibilizado junto com o vídeo. O primeiro passo que nós vamos fazer é executar o comando composer create project. Utilizando o composer, nós vamos criar um projeto do tipo Laravel. Então nós utilizamos o composer, o comando é o create project. O prefer dist é a distribuição padrão, ou seja, a última distribuição do software. Como o framework Laravel sofre várias alterações durante o ano, várias atualizações, o prefer dist pega a última atualização recomendada. O projeto que nós vamos fazer é o do Laravel, que é disponibilizado pelo site Laravel, e vamos dar um nome de Laravel CRUD. Esse é o nome do seu projeto. Vocês podem utilizar o nome que preferirem. Basta executar o comando no terminal. Esse comando demora um pouco a ser executado, pois ele vai até o site do Laravel baixar a última versão disponível do framework Laravel. Lembrando que o framework Laravel ele é composto por vários pequenos módulos também disponíveis por outros sites. O Composer facilita a criação de um projeto, pois além de baixar o Laravel, ele também baixa todas as dependências daquele projeto. E caso futuramente você queira atualizar esse projeto, basta utilizar o comando de atualização do Composer. Dessa forma, não é necessário que você fique consultando todos os sites de todos os pacotes que estão dentro do seu projeto para verificar se eles têm uma atualização. Lembrando que as atualizações podem vir como questões de segurança, por isso elas são muito importantes na criação de um projeto. Após o comando terminar de rodar, você verificará que na lateral das pastas será criada a pasta Laravel CRUD. E dentro desta pasta estará todo o framework Laravel. Estarei disponibilizando um link de um site que mostra o que cada pasta desse projeto faz. Em resumo, dentro da pasta app fica o controller do seu projeto, onde será feita a regra de negócio do seu projeto. Ele nos traz o Artisan, que é um servidorzinho simples para testes rápidos, o Bootstrap, a pasta config, que são as configurações básicas do seu site, como por exemplo o nome dele, se ele vai utilizar conexão segura, o database, que fica as configurações do banco de dados, a pasta pública, que é onde você pode colocar as imagens que serão disponíveis para os usuários no seu site, além de arquivos que podem ser futuramente baixados, caso a sua aplicação permita isso. O Resource, onde fica o layout, o front-end do seu site, onde nós vamos criar as nossas páginas. O sistema de rotas, que também é o sistema de permissão. O Storage, que tem um link direto para a pasta pública e também é responsável por armazenar, caso você trabalhe com upload. Uma pasta teste, caso você precise. E a pasta vendor, que é onde fica todos os arquivos, todos os pequenos módulos que o seu Laravel vai utilizar. Como podem ver, ele já traz muitas opções. Caso você precise de alguma outra, por exemplo, eu quero imprimir em PDF uma determinada página. Pode ser que alguém já tenha desenvolvido para o Laravel esse plugin, então basta você utilizá-lo. Utilizando o Composer, você pode adicionar pequenos projetos para agilizar o processo de criação dentro do seu projeto.
Após feito esse comando, nós podemos verificar a versão do nosso Laravel através deste comando. Precisamos entrar dentro da pasta Laravel CRUD. cd Laravel CRUD. Enter. E executamos o comando php artisan-v. E ele nos retorna a versão do nosso framework, que no caso é a última disponível, versão 7.14.1. Como vamos trabalhar com dependências de front-end, como por exemplo o Bootstrap, precisamos executar o comando npm install. O npm é um gerenciador do repositório JavaScript Node. Da mesma forma como o Composer funciona para o PHP, o npm funciona para o JavaScript. Após esse comando de install, basta executarmos o comando para rodar a versão dev do npm. O próximo passo é o banco de dados. Nós precisamos criar um banco de dados para que o Laravel possa ser executado. Para isso, vamos utilizar o Paisa-Menu. Cliquem no menu, php-myadmin e startem o php-myadmin. Vamos utilizar o pequeno navegador que ele tem dentro do sistema. Aqui basta nós colocarmos php-myadmin e clicar no Enter. Nessa interface podemos criar o banco de dados. Clicando na opção Banco de Dados e vamos criar um banco de dados Laravel. Criar. O banco de dados foi criado. Não precisamos mais do php-myadmin. Para esse exemplo, nós vamos utilizar a criação do banco de dados via código PHP. Você pode criar o banco de dados e em cima do seu banco de dados criar a sua aplicação web. Ou você pode criar a sua aplicação web e ela criar todas as tabelas do seu banco de dados. São duas formas de trabalhar. Nós trabalharemos com o que nós chamamos de migration, que é a criação das tabelas pelo código PHP. Após a criação do banco de dados, vamos configurar o nosso banco de dados no nosso Laravel. nano.env. Não se esqueça que tem que estar dentro da pasta do Laravel CRUD. Enter. Aqui ele nos dá algumas configurações do nosso banco de dados. No caso, nós estamos utilizando o MySQL, que é o padrão utilizado pelo Laravel. Se estivéssemos usando o Postgres, seria PGSQL. Localhost, a porta padrão do MySQL é a 3306. O banco de dados que nós criamos tem o nome Laravel. O usuário do nosso banco de dados no Paisa Cloud é root e ele não tem senha. Caso você utilize um banco de dados com um nome diferente, é nesse arquivo que você irá alterar essas configurações. Após a alteração, salve, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Para saber se a sua aplicação está funcionando, rode o comando php artisan serve. Na lateral irá aparecer um quadrado azul na porta 8000. Ao clicar, ele vai mostrar a aplicação rodando. Apareceu a palavra Laravel, o nosso Laravel está funcionando. A partir desse momento, nós podemos começar a trabalhar em cima dele, ou seja, criar a nossa própria aplicação.